Fala galera, algumas das chuteiras que vem tendo aí um bom número de vendas aqui no mercado brasileiro é a dupla da Puma, a Future e também a Ultra, as duas na versão Match e também com o solado para a Society, o que é chamado de TT pela Puma. Então hoje a gente vai dar aí uma boa olhada nas duas, fazer um comparativo entre essas duas chuteiras e ver qual das duas pode ser a melhor opção tanto para você ou até mesmo aí mais especificamente falando para o seu pé. Então para descobrir qual das duas leva melhor nesse comparativo é só você me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, vai aqui aquele velho lembrete. Se ao final desse comparativo você tiver interesse na compra de qualquer uma dessas duas chuteiras, é só você comprar utilizando os links que estão aqui na descrição do vídeo. Comprando por esse link você não paga nada mais por isso e vai estar ajudando a Futebox a crescer cada dia mais. E lembrando, lá no site da Centauro nós temos um cupom de 10% de desconto exclusivo aqui da Futebox. É só você escrever a palavra Futebox no seu carrinho de compras que o desconto será aplicado automaticamente. Mas lembrando também que esse cupom é válido apenas para aqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro, ficando também excluídos dessa promoção aqueles produtos que estão marcados como lançamento. E para fazer esse comparativo a gente também vai seguir analisando os seguintes aspectos: o cabedal, o solado, a entressola, o conforto, o ajuste, o peso e também o preço de cada uma dessas chuteiras. E para começar esse comparativo de hoje, a gente vai começar aí pelo cabedal das duas chuteiras. Vamos começar dando uma olhada aqui pelo cabedal da Future Match. Ele que tem aqui um cabedal sintético, um cabedal que também tem a parte em knit, né, que é a parte aqui do peito do pé e também do seu colar. Mas olhando aqui nessa parte sintética, é uma parte que tem aqui um toque bem mais plástico, um toque realmente aqui até de certa forma também até mais fino, que pode passar daí a sensação que vai ter uma boa sensibilidade ao toque na bola. Mas chama mesmo a atenção esse toque um pouquinho mais plástico, à medida que a gente também vai apertando aqui, vai fazendo aquele barulhinho característico de um plástico mesmo na hora que a gente mexe nele, mas com o tempo isso aqui realmente deve melhorar. Acredito que o ponto alto mesmo seja essa parte de ser um cabedal um pouco mais fininho, que vai conseguir também, como eu falei, traduzir isso daí em uma boa sensibilidade ao toque na bola. Um ponto alto também que nós temos aqui ao lado desse corte mais fino do cabedal é o seu knit, essa parte texto aqui da chuteira que tem uma boa elasticidade, tem um bom toque, também é bem fininho. Eu realmente gosto aqui do que é apresentado pela Puma nesse knit, é algo realmente bem agradável, algo que passa a sensação mesmo de ser um pouco mais superior daquilo que a gente costuma encontrar nas chuteiras deste nível, tá? Então é algo realmente bem agradável o que nós temos aqui nesse sentido, neste cabedal. Por outro lado, nós também temos aqui um cabedal que tem aqui seus pontos positivos, mas também tem alguns detalhes que à primeira vista não me agradam. O seu ponto mais positivo é com relação ao seu cabedal, que é feito praticamente ele todo em mesh, né, que une aqui parte texto e também uma parte sintética, mas mesmo que essa chuteira, essa Ultra que eu tenho aqui nas minhas mãos já tenha sido usada, então ela já tem aquela quebra ali de chuteira nova, mas ainda assim é um toque realmente daquilo que a gente já viu lá no primeiro vídeo que a gente fez com essa mesma chuteira, que era o seu vídeo de análise. É um toque realmente bem macio, um toque realmente que traduz aqui em um bom conforto. Agora, o ponto que realmente não me agradou foi o seu knit, que apesar de ter um bom acabamento, também ser um knit de uma qualidade pouco superior das chuteiras que a gente também encontra aqui nesse nível, que é algo um pouquinho mais básico, mas aqui, diferente ali da Future, é algo que é um pouco mais compressivo, algo que é um pouco menos elástico mesmo. Então nós temos algo aqui levemente, vamos falar assim, inferior ao que a gente tem ali na Future. Tem uma compressão aqui que eu acho que pelo menos é um pouco além daquilo que é necessário, mas também precisava de um pouco mais de elasticidade. Então talvez aquelas pessoas que têm aqui o peito do pé um pouquinho mais alto, talvez vão sofrer com um pouquinho de incômodo aqui nessa região. Mas de qualquer maneira, por um lado nós temos aqui um cabedal com um toque mais macio, com um toque um pouco mais confortável, e do outro lado nós temos aqui
um cabedal que vai te proporcionar uma melhor sensibilidade ao toque na bola. E passando agora para o solado, a gente pode ver aqui que basicamente nós temos um verdadeiro empate técnico. São basicamente aí solados realmente bem próximos, bem parecidos mesmo. Pelo menos na sua construção são solados exatamente iguais. Nós temos aqui o mesmo material, são solados feitos totalmente de borracha. E falando agora com relação às suas travas, são travas aqui que oferecem, ou pelo menos tem um mesmo foco, vamos dizer assim, são travas um pouco mais agressivas que vão te oferecer também uma boa tração. Enquanto aqui na Future nós temos aqui travas em formatos de raio, né, que podem até mesmo sugerir algo aí como uma tração até mesmo um pouco mais multidirecional, já aqui na Ultra nós temos travas totalmente feitas em formato de chevron. As duas também tem aqui basicamente o mesmo conceito. Quando vai chegando aqui na parte do meio da chuteira, as travas vão diminuindo de tamanho, tanto em uma chuteira como na outra, mas no restante todas elas aqui basicamente o mesmo tamanho. Inclusive uma chuteira com a outra nós também temos aqui basicamente o mesmo tamanho das suas travas, o que sugere aí também uma tração aí em termos de travas mesmo, né, do agarre das travas com o campo, seja no gramado natural ou seja ali na grama sintética. As duas vão conseguir o mesmo desempenho nesse sentido. Então aqui, pelo menos com relação ao solado, a gente pode falar aí que nós temos um empate entre as duas chuteiras. E subindo agora para a parte da entressola, apesar das duas entressolas também serem feitas do mesmo material, são duas entressolas em EVA e terem basicamente aqui também a mesma altura e ocuparem também o mesmo espaço da chuteira. Todas as duas chuteiras têm a entressola que vai desde o calcanhar até aqui no início da biqueira, né? Então nós temos realmente algo bem satisfatório com relação à entressola nas duas chuteiras. Mas como eu já falei aqui em outros vídeos com a Future Match, nós também temos aqui algo um pouquinho diferente, onde o solado sobe um pouquinho aqui na entressola, ele avança um pouquinho para o espaço da entressola, fazendo com que nós tenhamos um espaço um pouquinho mais rígido aqui nessa parte do calcanhar, mas que sugere também que isso aqui seja para impedir que durante a corrida, durante a nossa passada dentro de campo, né, durante o jogo mesmo, que a entressola se expanda muito e que a gente vai ter aqui um pouco mais de retorno de energia nessa área, fazendo com que a sua entressola fique um pouco mais firme, também querendo ou não aí sugerindo até mesmo um pouco mais de estabilidade nessa região. Então por isso e só por isso talvez a entressola da Future acaba saindo um pouquinho mais na frente do que a entressola da Ultra, que é realmente uma entressola totalmente exposta, não tem essa questão do solado subindo aqui como é feito aqui na Future, como eu mostrei. Então por isso, como eu falei aí, por todas essas questões aí da parte do solado que avança um pouquinho a entressola, para mim a Future Match tem uma entressola um pouquinho mais bem trabalhada, um pouquinho melhor que a Ultra. E agora passando para a parte do peso, eu imagino que todos aí já pensem que a Ultra vai pesar um pouco menos por ser aí uma speed boot, uma chuteira considerada de velocidade, e por isso ela vai ter aí um peso um pouco mais baixo do que a Future Match, que até pelo seu visual mesmo, por ter um visual um pouco mais robusto, tem aqui algo que sugere ter um peso um pouco maior. Mas na hora que a gente coloca na balança, a gente já vê aí, de repente, até um susto maior aí por ter um peso um pouco mais baixo na Future Match, tendo a Ultra aí com uma chuteira um pouco mais pesada entre essas duas. Mas talvez isso também seja explicado por ter um cabedal um pouquinho mais grosso, um cabedal que possui um pouquinho mais de espuma, um pouco mais de material têxtil. Enquanto na Future Match também nós temos aqui um cabedal um pouco mais fino, um cabedal que possui uma área maior com material sintético, com um corte realmente bem fininho, como eu mostrei aqui no início do vídeo. Então por isso aí, talvez o cabedal seja mesmo aí o diferencial na balança. Agora que a gente já viu aí alguns detalhes técnicos dessas duas chuteiras, é hora da gente calçá-la e ver quem pode se sair melhor nesse comparativo. Já nos pés a gente pode ver aí que, por exemplo, a Ultra está extremamente no limite aqui dos meus pés. É uma chuteira um pouco mais estreita e até mesmo um pouco mais curtinha se comparada com a Future Match, que cabe dos meus pés perfeitamente, ficando realmente bem confortável. Então aqui já de cara a gente já pode sugerir que a Puma Ultra Match ela é uma chuteira um pouco mais indicada para aquelas pessoas que têm os seus pés mais estreitos, seus pés um pouco mais magrinhos, enquanto a Future Match consegue acomodar aí tranquilamente até aquelas pessoas que possuem os seus pés médios. De qualquer maneira, são duas chuteiras um pouco mais restritas e que não são tão indicadas assim para aquelas pessoas que possuem os seus pés um pouco mais largos.
mas ainda assim, se a pessoa optar pelo seu tamanho regular em centímetros, talvez, mesmo com seus pés um pouco mais largos, vai se sair muito bem, vai conseguir calçar tranquilamente essas duas chuteiras, já que elas são meio centímetro a menos daquilo que eu realmente calço. Mas a forma da Puma é relativamente aí um pouquinho maior, fazendo com que eu consiga calçar meio centímetro a menos, sem ter aqui maiores problemas. Partindo agora para aquele fator que deve ser aí o fiel da balança na hora da gente definir qual das duas chuteiras levar, nós temos aí mais um empate, que é com relação ao preço das duas chuteiras. Apesar da Puma Ultra Mesh ter chegado custando aí em torno de R$550, ela já teve um reajuste aí nos seus últimos lançamentos, seus últimos esquemas de cores que foram lançados, e passou a custar R$650, que é exatamente o mesmo preço que é praticado pela Future Match. Então acaba aí, como eu falei, nós temos aqui um real empate com relação ao preço dessas duas chuteiras. E partindo agora para um veredito final, no geral das duas chuteiras aí, a gente quase que tem um empate técnico. Temos aí basicamente uma chuteira que é mais indicada para algum tipo de pé, enquanto a outra chuteira é um pouco mais indicada para outros tipos de pés. Mas mesmo assim, olhando no geral mesmo, nós temos aqui na Future Match uma chuteira um pouco mais confortável com relação ao seu cabedal ser um pouquinho mais macio. Talvez, se você conseguir aí o seu número ideal, conseguir encaixar bem a chuteira com os seus pés, você deve ter aí um pouco mais de conforto com a Ultra Match. Agora, partindo para a Future Match, nós temos aqui uma boa sensibilidade ao toque na bola e também talvez aí uma entressola levemente melhor daquilo que nós temos na Ultra. Porém, batendo o martelo aí mesmo, eu acredito até que a Future Match seja uma melhor opção, justamente por causa da sua entressola. Agora também vale a gente ressaltar que o bico da Future Match é um bico um pouco mais alto, é uma chuteira um pouquinho mais alta nessa parte daqui, enquanto a Ultra Match já é uma chuteira um pouco mais convencional nessa parte do seu bico, com um bico um pouquinho mais baixo. Então, de repente, também na Future Match você pode levar um pequeno tempinho para poder se adaptar a essa chuteira, fazer com que você consiga bater na bola da melhor maneira, por ela ter essa parte aqui do seu bico um pouquinho mais alto. E você, já utilizou alguma dessas duas chuteiras? Então me conte tudo aqui nos comentários para a gente poder bater aquela boa resenha. Como eu falei, essas duas chuteiras estão custando R$650. Mas se você acha que ela não vale isso tudo ou simplesmente não quer pagar tudo isso por essas chuteiras, saiba que elas já estão em promoção em alguns sites da internet. E se você quer ficar por dentro dessas promoções, é só você acompanhar o nosso grupo lá do WhatsApp ou o nosso canal do Telegram. O link desses nossos grupos estão aqui na descrição do vídeo e você também não paga nada para poder estar participando deles. É só clicar no link, entrar, acompanhar e passar a aproveitar todas as promoções. E nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like, também não deixe de se inscrever aqui no canal se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!